Olá, irmãos, boa noite, paz do Senhor a todos. Estamos aqui, novamente reunidos para a gente ser mais uma vez ministrado pela palavra de Deus. Cumprimento todos com a paz do Senhor, que Deus abençoe cada um que está aí se achegando para ouvir a palavra de Deus. Que essa noite a gente possa estar com o nosso coração aberto, estar com nossos ouvidos espirituais abertos também, para ouvir a mensagem do Senhor essa noite. Primeiramente, vamos estar orando para a gente começar ouvir a mensagem da palavra de Deus essa noite, amém? Senhor nosso Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos reunidos aqui essa noite, para sermos, Senhor, trabalhados pela Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, pedimos agora, Espírito Santo de Deus, toma a direção, ó Pai, sobre essa mensagem, que ela venha de encontro, Senhor, ao nosso coração, a cada coração que está ouvindo a sua mensagem essa noite, ó Pai, que seja, Senhor, tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Te peço, ó Pai, repreende todo o mal, todo levante do inimigo que venha querer atrapalhar essa ministração, que seja, Senhor, o Senhor exaltado e glorificado sempre, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sei que os irmãos estão aí se achegando, Os irmãos estão aí entrando na sala, Quero estar cumprimentando todos vocês com uma boa noite, uma paz do Senhor. Eu queria, esta noite, estar trazendo um texto da Palavra de Deus, que ela se encontra no livro de 1 João, capítulo 2, somente o versículo 1. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O tema dessa mensagem, dessa noite, que eu quero trazer, fuja das armadilhas. Esse texto ele fala assim para nós que Deus, através dos seus discípulos, dando essa orientação para nós, ele fala: meus filhinhos. Primeiro, ele nos chama de meus filhinhos. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Como introdução, eu quero dizer que nós somos como atacados todos os dias, Nós somos atacados todos os dias com ciladas, armadilhas do inimigo, que vem querer fazer com que a gente se desvie dos caminhos do Senhor, que vem, muitas das vezes, querer nos enfraquecer, de estarmos na presença do Pai, de estar buscando a Deus. E algumas, a gente vê que nesses últimos tempos, muitas pessoas têm caído em ciladas, têm caído em armadilhas do inimigo, que a sua fé ela começa a se esfriar. A gente tem ouvido, alguns testemunhos de pessoas que eram firmes na fé, eram fervorosos na fé, conhecedores da palavra de Deus, e por algum vacilo, por alguma cilada que o inimigo colocou na frente dessa pessoa, desse irmão cristão, a pessoa acabou caindo no pecado. Mas quando a gente fala de pecado, eu não quero dizer somente o pecado como o pecado do adultério, o pecado da traição, mas a gente vê que a gente tem o pecado pela idolatria, o pecado pelos bens materiais, o pecado pelo dinheiro, tudo aquilo que nos afasta da presença do Pai. Então, o inimigo ele sabe que quando um cristão se levanta para orar, para interceder por outras pessoas, e Deus começa a usar essa pessoa, ele começa a incomodar o inferno. Então o inimigo ele começa então a lançar ciladas no caminho dessas pessoas, para que elas possam tropeçar, possam cair. E a gente vê que nesses últimos tempos muitos cristãos têm caído e têm perdido a sua fé para com o reino de Deus. Então essa noite eu quero falar sobre isso. Fuja das armadilhas. O inimigo ele tem lançado desejos
na frente do crente, ele tem lançado tentações na frente do crente, ele tem lançado coisas fáceis para que o crente possa olhar para isso e esquecer do propósito, esquecer do caminho que é estar na vontade de Deus, na vontade do Pai, né? E nesses últimos tempos tem surgido muito notícias de cristãos que têm caído no erro, têm caído no pecado, têm até mesmo abandonado a sua fé. Então, a mensagem que eu quero trazer essa noite é para que a gente possa, sabe, abrir os nossos olhos espirituais e fugir dessas armadilhas, sabe, ficar mais firmes nas promessas do Pai, no propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Eu creio que o Senhor ele tem propósito para a nossa vida que ela vai se cumprir na vida do crente, ela vai se cumprir na vida do cristão. Mas nós precisamos ficar firmes, nós precisamos, sabe, olhar para o alto, olhar para as promessas do Pai que Ele tem para nós e continuarmos firmes ali. Não importa se o vento bata de um lado, se a onda bata do outro e queira nos esmorecer, nos enfraquecer, mas que a gente possa ficar firme. É que nem conta aquela história do pé de bambu. O bambu ele cresce, fica alto, fica aí 30 metros de altura, o vento bate de um lado, a tempestade bate do outro, ele enverga, mas não quebra. Assim tem que ser o crente, envergar, mas não quebrar. E se for para envergar, que seja para envergar de joelhos, para orar e se fortalecer e pedir mais forças para o Senhor. Às vezes surgem armadilhas na nossa vida, na vida do crente, que a gente tem que dobrar os joelhos mesmo e pedir forças a Deus. Senhor, me fortalece. Senhor, fecha meus olhos para essa tentação. Senhor, fecha o meu coração para que o desejo por essas coisas não venha influenciar o desejo, o amor, a paixão para estar na tua presença, para te buscar. Então nós temos que ser assim, sabe, ficar firmes nos propósitos de Deus. E eu trouxe alguns exemplos da palavra de Deus, de personagens bíblicos que caíram no erro do pecado, caíram por causa de desejo, de tentações, mas olharam para o Senhor e abandonaram o seu pecado, né? Saíram do pecado. Então assim tem que ser nós. Às vezes a gente erra, a gente falha, né? Ninguém é perfeito, ninguém é santo, mas nós temos um Deus que nos perdoa, nós temos um Deus que olha para nós, né, com o amor de Cristo pregado ali na cruz do Calvário e nos perdoa, mas nós precisamos também pedir perdão pelos nossos erros, nossos pecados. E eu quero ler com vocês o livro de 2 Samuel, capítulo 11. Ele diz assim para nós a palavra do Senhor. 2 Samuel, capítulo 11, o versículo 1 ao 4. Ele diz assim, 2 Samuel 11, do 1 ao 4. Diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam a sair para a guerra, então enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. E disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxeram. Ela veio e ele se deitou com ela. E tendo ela purificado da sua imundície, voltou para sua casa. E a gente vê que, como diz o texto no primeiro versículo, que era decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam a sair para a guerra. A gente conhece a história de Davi, a gente vê que Davi era um personagem que, irmãos, batalhava muito, começou, né, as suas vitórias ali, derrotando o gigante Golias. E a gente vê que Davi era um grande guerreiro. Deus era com ele em todo instante, era um bom estrategista. Mas
como diz a palavra de Deus ali em 2 Samuel, o que era para ele estar na guerra, ele ficou na sua casa real, ficou no seu palácio real. No ano que era para os reis estarem na batalha, que era para estar indo para a batalha, ele resolveu ficar em casa. E como diz o texto, passeando pela varanda da sua casa real, ele viu uma mulher tomando banho, né? E se interessou por ela. Então a gente vê um homem de Deus, como diz a palavra de Deus, um homem segundo o coração de Deus, que era para sair para as batalhas, ficou em casa. Em determinado dia, né, naquele dia, olhando, passeando pela varanda da sua casa, viu uma mulher tomando banho e o desejo veio ao coração dele. Por quê? Achou ela muito bonita, muito formosa, como diz a palavra de Deus. E mandou chamá-la. Sabe, por ele ser rei, por ele ser uma autoridade, né? Ele devia fechar mais os olhos, devia vigiar mais. Ele era para estar com os seus soldados, o seu exército, ali no fronte da batalha, batalhando. Mas ficou em casa. Essa foi um dos erros que Davi cometeu, de estar na sua casa, não estar na batalha, e olhar pela janela e cobiçar a mulher de Urias. E a gente vê que, a gente decorrendo todo o texto, a gente vê que esse desejo, essa cobiça, sabe, essa tentação que entrou no coração de Davi, acabou lhe causando grandes dores. E a gente vê que no versículo 15, né, a gente abre aqui no versículo 15, né, a gente vê que Davi manda chamar o esposo de Betseba, pede, tira ele da batalha, tira ele lá do meio da guerra. E fala, não, vem para casa, deita-se com sua mulher. Para quê? Para que pudesse esconder o seu pecado. Porque Betseba tinha engravidado. Então ele faz com que Urias volte, vá para casa, deite-se com sua mulher e, né, coabite com ela e que aquele filho, ele assumisse aquele filho. A gente vê como Davi foi, sabe, planejando tudo certinho, mas a gente vê que Urias, um homem temente a Deus, não entrou na sua casa. Não entrou na casa, não se deitou com sua mulher. Ele queria estar na batalha, ele queria estar ali na guerra. E o que Davi faz então? Versículo 15 diz assim, ó, e escreveu na carta dizendo, ponde Urias na frente da maior força de peleja, e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Então, além de pecar, adulterar com Betseba, ainda coloca o esposo, o marido dela, na frente da batalha, para que seja ferido e para que morra. Então a gente vê que, sabe, as armadilhas que o inimigo coloca na vida do crente, na vida do cristão, ele faz com que o cristão comece a planejar algumas coisas para tentar esconder o seu pecado, para tentar amoitar o seu pecado, mas, irmãos, como diz a palavra de Deus, tudo que é escondido, tudo que é no escuro, um dia vem para a luz. E Davi não teve como esconder a gravidez de Betseba, não teve como esconder que ele planejou a própria morte do marido de Betseba. E a gente vê que isso lhe causou muitas dores, isso lhe causou muitos problemas, principalmente por filhos dele querer tomar-lhe o trono. Então a gente vê que nós precisamos ficar atento, porque o inimigo está aí e ele quer nos tirar do foco de estar olhando para Cristo. De estar olhando para o Senhor e ver quão grande e maravilhoso Ele é. Então ele coloca vários tipos desse lado. Eu citei Davi por causa do pecado do adultério, por ele já tinha outras mulheres. Não precisava mais a mulher de um homem, de uma mulher casada, e ainda por cima colocar ele na frente da batalha para morrer. E a gente vê então que isso causa no crente, sabe, de comissão. Bom, deixa eu parar, vamos voltar aqui. Bom, vamos continuar. Deu uma pequena queda na internet aqui, mas já retornou. Vamos voltar então. Então eu estava falando sobre Davi. Deixa eu encostar aqui porque não atrapalha a minha internet. Então nós estamos falando de Davi.
Então, esse foi o pecado que veio sobre Davi, mas o inimigo ele pode colocar na vida do cristão outros tipos de pecado, outros tipos de armadilhas, sabe? A cobiça por coisas materiais, a cobiça sabe, por dinheiro, a cobiça até mesmo de ter uma boa profissão passando por cima de outras pessoas. Então nós precisamos ficar atentos, porque o que Deus tem para nós é o melhor. E não há necessidade de você, sabe, pecar, de você desobedecer a palavra de Deus para ser alguém na vida. Deus ele tem o melhor, Deus ele tem um propósito, ele tem um projeto para a nossa vida. Então não há necessidade de eu pisar em ninguém, de eu desobedecer os mandamentos do Senhor para ser alguém na vida. Davi também não precisava. Eu quero abrir aqui também em 2 Samuel, capítulo 12. Eu quero ler esse texto de 1 a 9. Que Deus ele levanta um profeta para repreender Davi do seu erro, do seu pecado. Diz assim, ó: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e estava criando. E que em sua casa cresceram, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante, que viera a ele. Mas tomou da cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. E disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes mais, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Aí o versículo 7 ele diz assim: então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as suas mulheres do teu senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá, e isto for-lhe pouco, eu teria acrescentado tais coisas a mais. Então a gente vê que Davi, ele tinha não vamos dizer um privilégio, mas Deus tinha o abençoado de uma maneira tão grande, livrado ele, né, de muitas guerras, dado vitória a ele em muitas guerras, livrado da mão de Saul, deu todo Israel na sua mão, as mulheres, e mesmo assim Davi cobiçou a mulher casada, né, e ainda matou o seu marido. Então a gente vê que Deus ele levantou um profeta para repreender Davi. Às vezes Deus também levanta pessoas para nos repreender de alguma coisa que a gente está errando, de algum passo errado que nós estamos dando, às vezes estamos agindo errado. Deus levanta pessoas para nos corrigir. E se não pela própria palavra, através de um louvor, sabe? Deus ele faz com que a gente abra nossos olhos, para a gente não ter uma consequência de erros para toda a vida. E continuar desobedecendo a Deus e acabar se esquecendo dos propósitos de Deus para a nossa vida. O inimigo ele faz isso, ele faz com que as pessoas fiquem cegas. A pessoa está errando, está pecando. Deus levanta pessoas, né, para mostrar para essa pessoa: você está errando, olha, você está agindo errado, olha, não vá por esse caminho. E mesmo assim algumas pessoas ainda preferem continuar no erro, preferem ainda continuar naquele caminho errado e acabam se esquecendo do propósito de Deus e acabam indo por caminhos tortuosos. Então nós precisamos ficar atentos, muito atentos às ciladas que o inimigo tem lançado no nosso caminho. Precisamos abrir nossos olhos, precisamos orar para que Deus nos fortaleça, precisamos orar para que o Espírito Santo de Deus, como diz a palavra de Deus, venha sondar o nosso coração, para que a gente, sabe, para que ele tire aquilo que não vem do Senhor, sabe, a carnalidade, os desejos, os pensamentos,
para que a gente possa ser revestido de toda a armadura de Deus. Eu quero ler com vocês agora no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 19 e versículo 20. Ele diz assim, Romanos, capítulo 5, versículo 19 e 20. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, às vezes você e eu conhecemos pessoas que estão no erro, que estão cometendo alguns erros, está sendo desobediente à palavra de Deus. A gente fala isso no âmbito de pessoas cristãs que conhecem a palavra de Deus. Então, Deus ele nos levanta para corrigir essas pessoas. O Senhor ele nos levanta para a gente levar a palavra da verdade para essas pessoas, para que elas possam abrir os seus olhos e reconhecer o seu erro. Porque, como diz a palavra de Deus, por causa de um, todos se tornaram pecadores. Mas também por causa de um, todos poderão se tornar justos. E aí ele fala assim no versículo 20, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se ali houve o pecado, a graça ela é bem maior. Ela é, como se diz a palavra, superabundou a graça. Então a graça ela vem, ela destrói, ela destroça todo aquele pecado. E ela corrige aquela pessoa. A graça faz com que os olhos espirituais sejam abertos, que os ouvidos espirituais sejam abertos. E faz com que um coração que maquina o mal, um coração que deseja coisas desse mundo, as coisas materiais desse mundo, que se voltem para os caminhos do Senhor, se voltem para a palavra de Deus, se voltem a fazer boas ações. Porque, irmãos, o que adianta a gente desejar as coisas desse mundo, se não vamos poder levar nada? Desse mundo a gente não vai levar nem a nossa roupa, nós não vamos levar. E o que adianta eu desejar o mundo e perder a minha alma? Aquilo que é de mais precioso, que, sabe, de perder o privilégio de estar na presença do Pai todos os dias, por toda a eternidade, por causa de um desejo, de algo passageiro, de algo momentâneo, de algo que, sabe, que dura pouco tempo, satisfaz, sim, a carne. Mas, para a eternidade, a gente acaba perdendo. A gente vê que superabundou a graça. Então, nós precisamos ficar atento a isso. Eu quero ler com vocês o livro de Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele diz assim, olha, ele nos deu a vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora em outro, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Diz a palavra de Deus que ele deu a sua vida. Nós ainda estávamos mortos, ainda em nossos delitos e pecados. Então, Cristo Jesus, ele deu a sua vida ali na cruz do Calvário, por cada um de nós. Se a gente ainda nem conhecer a palavra de Deus, se a gente nunca ouvir falar de Deus, ouvir falar de Jesus Cristo, nem éramos sequer nascidos. E o Senhor deu a vida por nós. Porque nós, quando nascemos, em determinado momento da nossa infância, a gente conhece o que é o pecado, mas Jesus Cristo já veio para isso. Ele deu a sua vida para que no momento em que nós aceitássemos a Cristo, nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Onde Deus Todo-Poderoso, ele não olha diretamente para nós, mas ele olha para a cruz de Jesus, ele olha para as mãos de Cristo que foram pregados ali na cruz do Calvário, por mim, por você, pelos nossos pecados, e nos resgatou. Então, Deus ele olha para nós no amor de Cristo, porque ele deu o seu único filho para morrer por nós. Então, ele fala que em outro tempo a gente andava segundo o curso desse mundo. Tem pessoas que mesmo que nascem num berço evangélico, em algum momento da vida, ela conhece o que é você desejar as coisas do mundo, o que é você pisar lá fora.
Mas como a semente da palavra de Deus está naquele coração, está plantada naquele coração, ela se arrepende do seu pecado, ela se arrepende do seu erro, ela se arrepende da sua desobediência e volta para os caminhos do Senhor, volta ao primeiro amor, volta a glorificar e exaltar esse Deus maravilhoso. Por isso que Jesus Cristo fez isso por nós, né? Deu a sua vida. E a gente andava assim, andava torto, andava em caminhos tortuosos, a gente andava conforme o príncipe das potestades desse mundo, o inimigo das nossas almas. A gente andava conforme ele nos dirigia. E hoje nós estamos no caminho do Senhor, nós podemos glorificar a Deus, mas mesmo assim devemos ficar atentos, devemos olhar para a cruz e ficarmos bem atentos, porque as ciladas do inimigo, o inimigo das nossas almas, ela está aí. E todo dia, como diz a palavra de Deus, todo dia nós somos lançados na cova dos leões. Todo dia ele tenta de alguma maneira querer nos desviar dos caminhos do Senhor, fazer com que a gente saia da presença de Deus, com ciladas, com tentações, com ofertas que possam aos nossos olhos brilhar, mas nós sabemos, através do Espírito Santo de Deus, que mostra para nós, olha, que dali é uma armadilha, aqui dali é uma cilada. Ele, como diz um texto que eu vi essa semana, ele te dá o prato de comida, ele te dá o prato do desejo, ele te dá o prato cheio da tentação, ele te dá o prato da armadilha, mas ele não te obriga você a comer. É você que come. É você que olha para aquilo, você deseja aquilo e você acaba comendo. Então nós precisamos ficar atento ao que o inimigo tem oferecido para nós, ao que tem aparecido na nossa frente, as ofertas, né, as propostas que tem aparecido na minha frente, na sua frente, para querer nos desviar dos propósitos de Deus. Que às vezes são propostas boas que falam assim, nossa, isso é muito bom, nossa, eu vou ganhar super bem, vou ter um salário maravilhoso. Mas, no fundo, é uma cilada, é uma armadilha, então nós precisamos ficar atentos. Em Romanos 6:23, vocês todos já conhecem esse versículo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a gente vê que o salário do pecado, o caminho do pecado, aonde vai dar o pecado, é a morte. Então, a mensagem é, se você está no erro, se você está na desobediência, se você está pecando, olha, é a morte. É um caminho de morte. Sabe, fuja disso. A palavra de Deus fala assim, mas o dom gratuito. Porque o salário do pecado, o que você vai receber pelo pecado é a morte. Mas o dom gratuito que Deus tem de graça para nos dar é a vida eterna por Cristo Jesus. Jesus Cristo já pagou por isso. Às vezes a gente está errando, a gente está sendo desobediente. Aí a gente para e fala, mas Cristo já pagou por isso. Então por que eu vou continuar desobedecendo? Por que eu vou continuar nesse caminho? Por que eu vou continuar pecando? Por que eu vou continuar desejando as coisas desse mundo? Por que eu vou querer andar nas trevas desse mundo? Se o dom gratuito de Deus é a vida eterna para mim, para você, para minha família, para os meus entes queridos, para os meus familiares. Então por que eu vou fazer isso? Continuar no caminho do pecado? Porque o caminho do pecado, ele atinge você, ele atinge a sua família, ele atinge os seus familiares, ele atinge quem está à sua volta. Então que nós possamos olhar para Cristo, somente para isso. Eu tenho uma passagem de Josué, capítulo 7, eu não vou ler todo o capítulo, mas ele nos conta que Josué ele tinha passado por uma batalha, e então ele ia entrar novamente numa outra guerra. Ele ia batalhar contra a cidade de Ai. Então, mandou alguns espias ele para olhar a cidade e tal, e os espias falaram assim, não precisa enviar todo o exército. Envia 2.000, 3.000 homens para batalhar, para não sobrecarregar todo o exército, não há necessidade, é uma cidade pequena. Então Josué ele envia 2 a 3.000 homens para essa batalha. Só que quando eles chegam lá, eles perdem essa batalha. Eles fogem e perdem 36 homens, né? Nessa batalha, morrem.
Então Josué, quando eles voltam, fala, nós perdemos essa batalha. Josué, ele rasga suas vestes, ele dobra os joelhos, ele ora ao Senhor: Deus, por que isso nos aconteceu? De tantos bens que o Senhor tem feito para nós, de tantas guerras e batalhas que nós vencemos, como uma cidade tão pequena assim, a gente não conseguiu vencer. E o Senhor então fala: olha, Israel pecou e transgrediram o meu concerto. Sabe, Deus ele entrava com providência no meio do povo de Israel. Deus ele sustentava, dava vitória em muitas batalhas. Mas num determinado momento, eles tomaram o anátema de uma batalha. Deus eles tinham batalhado antes dessa guerra contra a cidade de Ai, eles tinham batalhado uma guerra antes, e não era para pegar despojo nenhum. Não era para pegar nada. Mas uma família cobiçou umas coisas materiais. Olha, para a gente, sabe, ter uma ideia. Eles perderam uma guerra porque uma família olhou para coisas materiais. E às vezes nós também olhamos para coisas materiais. Às vezes nós desejamos coisas materiais que brilham aos nossos olhos, mas aquilo é uma ofensa, é uma desobediência a Deus. Então Josué ora a Deus e pede para que o povo se santifique. Então, o povo se santificou e o Senhor foi revelando qual tribo, qual família e qual casa, qual tenda estava o anátema, estava aquilo que era uma desobediência a Deus. E tudo isso aconteceu, esse pecado, esse erro acabou caindo sobre a tribo de Judá, a família de Zera e a tenda de Acã. Aí Josué interroga Acã, e Acã diz assim a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim, assim e assim. O que ele fez, irmãos? Olha só, ele cobiçou o anátema da batalha. Ele pegou 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro e uma capa babilônica. Ele cobiçou isso, ele olhou, ele bateu os olhos naquilo ali e falou: poxa vida, podia guardar isso aqui para mim. Ele cobiçou. E diz a palavra de Deus que toda a família de Acã, os animais, a sua tenda, foram destruídos e apedrejados pelo povo e queimados ao fogo. Sabe, irmãos, o erro da desobediência, ele é muito grande. Ele causa nas nossas vidas, nas vidas dos nossos entes queridos, sabe, vamos dizer assim, uma palavra bem dura, uma destruição muito grande. Porque a gente sai dos propósitos de Deus, a gente sai dos caminhos de Deus, a gente é uma pessoa desobediente a Deus. Nossa oração não chega nem ao Senhor, não passa do teto, porque nós estamos olhando as coisas desse mundo. E as coisas desse mundo, os erros, os pecados, as coisas materiais não agradam a Deus. Porque o que o Senhor tem preparado para mim e para você, não tem nem palavras que não se compara às coisas desse mundo. Você pode olhar qualquer tecnologia, você pode olhar qualquer fortuna, você pode olhar qualquer carro, qualquer casa, qualquer mansão, qualquer riqueza desse mundo, sabe? Não se compara ao que o Senhor tem para nós. A morada que Ele está preparando para cada um de nós. As ruas de ouro e de cristal que nós vamos andar não se compara com nada desse mundo, com nada material dessa terra. Porque o que o Senhor tem para nós é infinitamente, posso dizer assim, melhor do que tem nesse mundo. Em Colossenses, capítulo, eu achei muito interessante esse versículo. Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e 14. Ele diz assim, ó, Colossenses 2, 13, Colossenses 13 e 14, isso mesmo. Colossenses 2, 13. Acabei abrindo, lavando-a na cruz. Eu vou ler de novo esse versículo, para a gente poder entender o que o Senhor fez por nós. E a vós outros, né? Colossenses 2, 13 e 14.
E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principais e as potestades, publicando-os, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, o que o Senhor fez por nós? Tirou aquela cobrança que era sobre nós, os nossos delitos, os nossos erros, e cravou-a na cruz do Calvário. Cravou em quem? O seu Filho, Jesus Cristo. Então, sabe, Cristo mudou toda a nossa história. Sabe, ele mudou tudo aquilo, aquela condenação que era contra nós, ele cravou sobre ele na cruz. Então, hoje, quando a gente for tentado, quando a gente sofrer uma tentação, quando a gente sofrer algo que queira nos desviar das palavras de Deus, dos caminhos do Senhor, olhe para a cruz. Olhe para o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se dos cravos pregados em suas mãos, nos seus pés, aquela coroa de espinho que ele levou sobre si, sobre a sua cabeça. Ele fez isso por nós. Ele, sabe, tirou essa cédula, essa nota promissória que estava sobre nós, levou sobre ele. Né? Como diz a palavra de Deus, levou nossas dores, nossas enfermidades sobre ele, sobre o seu corpo, né? E cravou na cruz. Ele mudou a nossa história e a gente ainda era pecadores. Ele mudou toda essa história por amor de cada um de nós, por amor de cada um de nós. Em 1 João diz assim, ó, 1 João 2, versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. A gente vê essa situação que está acontecendo lá no Afeganistão, a terremoto no Haiti, sabe, as coisas que estão acontecendo mundo afora, são pessoas que pelo desejo de ganância, pelo desejo de ser superior, de autoridade sobre outras pessoas, elas matam, elas destroem famílias, matam mulheres, matam crianças, terremoto aqui, tsunami ali. Pessoas que, sabe, desejam esse poderio. Mas a gente fala assim, poxa vida, mas Deus os ama? Deus os ama. Eles foram criados por Deus também. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por eles, como diz agora nesse versículo. Não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Cristo morreu por todos nós. Às vezes nós queremos olhar só para nós, Cristo morreu por mim. Não só por mim, mas por todo o mundo inteiro, por todas as pessoas desse planeta Terra. Cristo morreu por todos. Deus ama a todos. Estão matando crianças, estão matando famílias, estão matando cristãos. Deus os ama. Se eles morrerem nos seus delitos e pecados, Deus não se alegra. Mas se eles se arrependerem e se voltarem para Deus, há festa no céu, quando um pecador se arrepende. Nós temos que ter isso em mente, que nós precisamos nos arrepender dos nossos erros, nossas falhas. Eu pequei, eu errei, eu desejei mal. Mas nós temos, sabe, o Espírito Santo em nós, que faz com que a gente se arrependa e peça perdão a Deus. Um outro texto que eu quero ler em 1 João ainda, 1 João 1,9, ele diz assim para nós, para a gente estar indo para o encerramento. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse é o amor de Deus para nós. Esse é o amor de Jesus Cristo para mim e para a sua vida.
A gente vê que eu estava assistindo hoje de novo um trecho do filme de Paulo, o apóstolo de Cristo, irmãos, em que ele fala que ele era perseguidor da igreja. Ele perseguia os cristãos achando que estava ao lado de Deus, perseguindo aquelas pessoas, matando aquelas pessoas, prendendo velhos, crianças, quem fosse. Eles se declaravam discípulos de Cristo, Paulo prendia, Paulo matava. Paulo, ele estava presente quando aquele jovem foi apedrejado, quando Estevão foi apedrejado, Paulo estava ali, as roupas das pessoas que estavam apedrejando Estevão estavam ali aos pés de Paulo. E ele concordando com tudo aquilo. Mas quando ele teve um encontro com Cristo, sabe, a visão dele foi mudada, o coração dele foi mudado. Quando Ananias vem e ora por ele, ele fala, olha, Cristo já tinha me revelado que você viria e iria orar por mim. Ananias não queria, porque sabia que ele era uma pessoa que perseguia os crentes. Mas Jesus, ele foi obediente, Ananias foi obediente a Cristo. E Paulo, quando as escamas caíram dos seus olhos, ele viu que ele estava batalhando do lado errado. Ele estava batalhando contra Deus e não do lado de Deus. Então ele começa a ser um instrumento nas mãos de Deus. Ele se arrepende do seu erro, ele se arrepende dos seus pecados e ele é transformado por Cristo Jesus. O que fala em João agora foi isso que eu acabei de falar. Se confessarmos, Senhor, eu errei. Senhor, eu pequei. A palavra de Deus fala que ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar. Senhor, purifica o meu coração, purifica esse caminho que o amor de Jesus Cristo, sabe, sobre cada um de nós. Nós devemos perseverar, nós devemos continuar perseverando nos caminhos do Senhor. Às vezes, né, como diz a palavra de Deus, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Sabe, orar ao Senhor todas as manhãs, todas as noites, Senhor, me reveste com a sua armadura. Senhor, não permita que meus pés vacilem. Senhor, não permita que meus ouvidos ouçam coisas que me afastem da sua presença. Senhor, não permita que meus olhos cobicem as coisas que me afastem de estar na tua presença. Senhor, não permita que eu deseje, não permita que eu cobice as coisas e seja desobediente ao Senhor. Nós devemos abrir o nosso coração e deixar o Senhor trabalhar. Assim como Paulo abriu o coração, caiu as escamas dos seus olhos. E ele foi um grande instrumento nas mãos de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Jesus Cristo. O amor de Deus sobre cada um de nós. Sobre a minha vida, sobre a sua vida. Que nós possamos ficar atentos a essa mensagem que foi falada essa noite. Fuja das armadilhas. Não permita que o inimigo ceife ou tire você da presença do Pai. Ele diz assim, ó, voltando ao versículo de 1 João 2:1, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, irmãos, se a gente pecar, se a gente errar, se a gente desobedecer ao Senhor, nós temos um advogado. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que intercede por nós, que roga ao Pai por cada um de nós. E Ele vai te fortalecer, Ele vai te tirar desse caminho, sabe? Ele vai abrir os nossos olhos. E nós vamos ver as maravilhas do Senhor. E se você, eu e você, nós vamos ser instrumentos nas mãos de Deus, como Paulo foi, como Pedro foi, como João foi, como os discípulos de Cristo foram. E a gente vai pregar a palavra de Deus aonde a gente estiver. Aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós vamos pregar a palavra de Deus. E o inimigo não vai ter forças para nos derrubar. Mas nós vamos estar firmes, olhando para Cristo Jesus. Amém? Amém, queridos? Quero orar por vocês, quero orar por nós, a verdade, né? Para que o Senhor possa nos revestir de toda a autoridade, para que a gente possa resistir aos desejos e às tentações desse mundo. Amém? Senhor nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, eu quero, Senhor, em cima dessa palavra, estar orando por cada um, Pai, aonde essa mensagem chegar.
Que o Senhor venha nos revestir, Pai, de toda a armadura do Senhor, da cabeça à planta dos pés, Pai. Que nós possamos, Senhor, resistir às tentações. Senhor, que o Senhor feche os nossos olhos para os desejos dessa terra. Tampe nossos ouvidos, ó Pai, para os desejos, para as vozes desse mundo. E o nosso coração, Pai, que ele não venha desejar nada dessa terra, Pai. Mas que o nosso coração seja sondado pelo Espírito Santo de Deus. Que os nossos olhos, Pai, caiam as escamas e nós possamos ter olhos espirituais, ouvidos espirituais, para estar cada vez mais na Tua presença, Pai. Sentir o Teu toque, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E fugir das tentações, Pai. Sair de perto mesmo dessas tentações, ó Pai. E não permitir que isso venha entrar em nosso coração. Nos fortalece a cada dia, Pai, a cada manhã. Ó Deus, em nome de Jesus, fortalece a cada um aonde essa mensagem chegar, Pai. Que o coração dele que o coração dele seja cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Pai, nos fortalece em nome de Jesus. E se nós caímos, que nós possamos pedir perdão, nos arrepender dos nossos erros, nossas falhas, nossos pecados e voltar à presença do Pai, que é onde é o melhor lugar para se estar, porque Jesus Cristo é o único caminho. O amor de Jesus é o único caminho. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um que estiver ouvindo essa mensagem, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe cada um de vocês. Sejam abençoados de uma maneira tremenda e poderosa no amor de Cristo Jesus. Amém. Deus os abençoe.